E se o Irã, terra antiga, enraizada na história bíblica sob o nome de Pérsia, ainda hoje desempenhasse um papel essencial no plano divino, e se, por trás das manchetes políticas e dos conflitos do Oriente Médio, houvesse uma narrativa muito mais antiga, escrita não por homens, mas por Deus, ao longo das Escrituras, a Pérsia aparece não como inimiga, mas como instrumento. Foi o rei Ciro, soberano da Pérsia, quem libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico. Foi sob seu decreto que o templo em Jerusalém começou a ser reconstruído. E, surpreendentemente, foi ele quem foi chamado de ungido do Senhor, um título raramente concedido a alguém fora do povo escolhido. Mas os tempos mudaram. O Irã de hoje não estende a mão a Israel, mas lança ameaças. Não fala em reconstrução, mas em confronto. Ainda assim, para os que leem as profecias, há uma pergunta inevitável. O que vemos hoje é apenas política ou o cumprimento gradual de algo profetizado há milênios? Neste estudo, caminharemos pela Bíblia, pelos séculos e pelos sinais dos nossos dias, para compreender como a antiga Pérsia e o Irã moderno se encontram nas páginas do destino e qual é o chamado urgente aos cristãos de hoje diante desta revelação. A história do povo de Israel está profundamente entrelaçada com os grandes impérios do passado. Entre eles, poucos tiveram um papel tão direto, tão decisivo, quanto a antiga Pérsia, o território que hoje conhecemos como Irã. No século VI, antes de Cristo, após décadas de cativeiro babilônico, os judeus viviam como exilados, sem templo, sem terra, sem identidade visível. Foi então que surgiu uma figura inesperada. Ciro, o Grande, rei da Pérsia. Diferente dos reis pagãos descritos nas Escrituras como arrogantes e opressores, Ciro aparece na Bíblia como um libertador. No livro do profeta Isaías, escrito antes mesmo de seu nascimento, Ciro é chamado por nome e identificado como ungido do Senhor. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para submeter nações diante dele. Isaías 45, 1. Essa designação é extraordinária. Ungido Mashiach, em hebraico, é um título reservado a reis escolhidos por Deus, como Davi. Ao aplicar a um governante estrangeiro, a Bíblia nos mostra algo profundo. Deus é soberano sobre todas as nações e pode usar quem quiser para cumprir sua vontade. O decreto de Ciro, registrado em Esdras 4, autorizou os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo do Senhor. Foi um ponto de virada na história bíblica, e não apenas um ato político, foi um momento profético. A Pérsia, portanto, não foi apenas uma potência histórica. Foi uma ferramenta nas mãos do Criador. E essa realidade nos obriga a olhar com novos olhos para os eventos da história. O que parecia ser apenas um movimento diplomático ou estratégico era, na verdade, parte de um plano divino já escrito. Além de Ciro, outros reis persas também aparecem nas Escrituras. Dario e Assuero, mais conhecido como Xerxes, governaram durante períodos cruciais. No livro de Éster, é sob o domínio persa que o povo judeu enfrenta a ameaça de extermínio e é salvo por intervenção divina através da rainha Éster, que se torna símbolo de coragem e propósito. Essas narrativas nos mostram que, no palco da história, Deus atua mesmo quando parece ausente. Ele dirige reis, altera decretos, desperta profetas e levanta vozes em tempos de silêncio. Quando olhamos para o Irã atual, é fácil enxergar apenas um antagonista. Mas a Bíblia nos ensina que, no passado, essa mesma terra foi usada para restaurar Israel. E se, novamente, o Irã, ainda que inconscientemente estiver cumprindo um papel escrito nas profecias, essa pergunta nos leva a refletir sobre o caráter de Deus. Ele não muda. Ele continua usando nações e líderes, mesmo ímpios, para tecer seu propósito final. Ele é o Senhor da história. Portanto,
Antes de vermos o Irã como um inimigo no tabuleiro profético, devemos lembrar que, por mais sombrios que sejam os tempos, nada escapa ao controle do Altíssimo. E mesmo os instrumentos mais improváveis podem ser parte do plano eterno. Ao olharmos para o Irã dos nossos dias, vemos um país profundamente envolvido em disputas geopolíticas, alianças estratégicas e confrontos ideológicos. Mas por trás das manchetes e análises políticas, existe um fio invisível que conecta o presente com um passado profético. A antiga Pérsia, que um dia libertou o povo de Deus, hoje aparece nas Escrituras como parte de uma coalizão hostil nos últimos dias. Isso nos obriga a olhar para os acontecimentos com mais do que olhos humanos devemos enxergar-los com discernimento espiritual. Na profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, encontramos a visão de uma grande guerra futura, o confronto de Gog e Magog. Nessa batalha, uma coligação de nações se volta contra Israel. Dentre os nomes listados, encontramos Pérsia ao lado de Cuxi e Puti. A Pérsia, a Cuxi e a Puti estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Ezequiel 38, 5. O nome Pérsia aqui é crucial. Ele aparece diretamente, mesmo séculos após o fim do Império Persa, como entidade política. Isso mostra que Deus se refere não apenas a reinos passageiros, mas a territórios e identidades espirituais contínuas. A Pérsia bíblica corresponde ao Irã moderno, tanto geograficamente quanto culturalmente. O uso deste nome, em um contexto escatológico, indica que o Irã terá um papel significativo nos eventos finais da história humana. Essa profecia descreve uma aliança militar formada por várias nações, entre elas Gog, associado por muitos estudiosos à região da atual Rússia; Magog, possivelmente áreas da Ásia Central; Togarma, Turquia; Cuxi, Sudão ou Etiópia; e Puti, Líbia ou Norte da África. O foco dessa coalizão? Israel. Esse ataque não parte apenas de ambições territoriais. É descrito como algo que desafia diretamente a presença de Deus sobre seu povo. A motivação é espiritual. Gog, líder desta aliança, é movido por uma força maior, uma rebelião contra o Deus de Israel. Nos tempos modernos, observamos com atenção os laços entre Irã, Rússia e Turquia. Estes países, embora diferentes em cultura, política e religião, vêm se aproximando. Seus interesses convergem em regiões como a Síria, onde cooperam militarmente. Essa convergência não é apenas fruto de pragmatismo político, mas parece refletir uma movimentação mais profunda, quase profética. O Irã, por sua vez, mantém uma postura abertamente hostil a Israel. Líderes iranianos falam com frequência sobre a necessidade de apagar Israel do mapa. Além da retórica, há ações concretas. Apoio a grupos armados como Hezbollah no Líbano e milícias na Síria e no Iraque. O Irã financia, treina e arma forças que têm como objetivo final o enfraquecimento e, eventualmente, a destruição do Estado judeu. Esse posicionamento não é novo, mas ganhou força nas últimas décadas. E para os que leem as Escrituras, essa hostilidade não é acidental. É um dos sinais. A guerra descrita por Ezequiel ainda não aconteceu. Alguns a interpretam como um evento literal e futuro. Outros como uma metáfora espiritual. Mas o certo é que ela aponta para um tempo em que o povo de Deus será cercado, ameaçado e posto à prova. E nesse momento, o próprio Deus intervirá. O texto de Ezequiel é claro. Deus permitirá que essa coalizão avance, mas será Ele quem trará julgamento sobre essas nações. O propósito não é apenas proteger Israel, mas manifestar sua glória diante das nações. E sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. Essa guerra não será decidida por tanques ou alianças políticas. Será o palco de uma revelação divina.
Deus se levantará como defensor de seu povo, não por mérito humano, mas por causa de sua aliança eterna. É importante lembrar que, na profecia, Israel é descrito como habitando em paz, sem muros. Êx 38:11, o que sugere um momento de aparente estabilidade antes da crise. Muitos estudiosos veem isso como uma referência ao tempo moderno, no qual Israel, mesmo rodeado de inimigos, vive uma sensação de segurança militar, tecnológica e diplomática. Mas a paz sem Deus é ilusória. E o cerco final será permitido para que a verdadeira soberania do Altíssimo seja manifestada. Neste cenário, o Irã não é apenas um ator político. Ele carrega uma carga simbólica e profética. Sua transformação de nação libertadora nos tempos de Ciro, a adversária escatológica, é um lembrete de que os papéis mudam, mas o propósito de Deus permanece. A mesma terra que um dia abrigou reis que favoreceram Israel, hoje abriga líderes que o ameaçam. Isso não é coincidência, é contexto profético. A participação do Irã nesta possível guerra futura não significa que seu povo esteja condenado. O julgamento divino nunca é dirigido a etnias, mas a atitudes e alianças espirituais. O povo persa tem uma longa história de sabedoria, ciência e cultura. E muitos iranianos hoje, inclusive cristãos perseguidos, buscam a Deus com sinceridade. O foco não está na geografia, mas nas forças espirituais que operam nos bastidores. Por isso, para o cristão atento, os acontecimentos atuais são mais do que política internacional. Eles são sinais. Sinais de que o tempo avança, de que as peças estão se alinhando e de que a palavra de Deus permanece verdadeira. A profecia não existe para gerar medo, mas para preparar. E o papel do Irã nas Escrituras é um convite à vigilância. O mesmo Deus que usou Ciro para libertar, usará até mesmo as nações em rebelião para revelar sua glória. E no fim, ele será exaltado sobre todos. Vivemos em um tempo onde os acontecimentos mundiais se sobrepõem com uma velocidade quase impossível de acompanhar. Guerras, alianças inesperadas, crises econômicas e mudanças culturais profundas parecem redefinir o mundo a cada década. Para muitos, são apenas eventos isolados. Para outros, para aqueles que leem as Escrituras com olhos espirituais, tudo isso forma um cenário profético, que já foi descrito há milênios por profetas inspirados por Deus. Entre esses profetas, Ezequiel ocupa um lugar especial. Seus capítulos 38 e 39 apresentam não apenas uma guerra, mas um clímax espiritual. Uma coalizão de nações se levanta contra Israel. Não por questões meramente políticas, mas porque existe algo mais profundo, uma rejeição da soberania de Deus sobre a terra. Nesse contexto, a menção à Pérsia é novamente significativa. Ela aparece como uma das protagonistas dessa coligação. Hoje, sabemos que a Pérsia corresponde ao Irã moderno. E o Irã, como vimos, não esconde seu antagonismo contra Israel. Essa correspondência direta entre o texto profético e os fatos atuais serve como alerta. Não estamos lidando com coincidências. Estamos diante de eventos que têm uma raiz espiritual. O apóstolo Paulo escreveu que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Isso significa que, por trás de decisões políticas, há influências invisíveis, forças espirituais que tentam moldar o destino das nações. O cenário descrito por Ezequiel não é apenas uma guerra geopolítica, mas o reflexo de uma batalha muito mais antiga. A oposição entre o reino de Deus e as forças da rebelião. Mas Ezequiel não é o único a falar de Gog e Magog. O livro de Apocalipse, escrito séculos depois por João, menciona esses nomes novamente. E terminados os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog
e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8. Aqui, Gog e Magog aparecem em um contexto posterior ao milênio, um tempo simbólico de paz e domínio de Cristo sobre a terra. Após esse período, Satanás é solto e instiga uma última revolta. Mais uma vez, as nações cercam o povo de Deus. E mais uma vez, Deus intervém diretamente, destruindo seus inimigos com fogo do céu. Apesar das diferenças de tempo e abordagem entre Ezequiel e Apocalipse, o padrão é o mesmo. Uma coligação rebelde tenta destruir o povo de Deus. O nome Gog e Magog, portanto, não é apenas geográfico, é simbólico. Representa qualquer força, governo ou ideologia que se levante contra o plano divino. O que isso nos ensina? Que os eventos descritos por Ezequiel podem ter um duplo cumprimento, um literal e histórico, e outro espiritual e escatológico. E em ambos, o papel do Irã, Pérsia, permanece significativo. Nos dias atuais, o Irã se destaca por sua influência na região, sua agenda expansionista e seu posicionamento firme contra Israel. Ele também tem se aproximado de outras nações que compartilham sua visão, como a Rússia e a Turquia. Essa configuração se alinha de maneira inquietante com a descrição de Ezequiel. Importante observar, a profecia não afirma que Israel será destruído. Pelo contrário, Deus intervirá de forma sobrenatural. O objetivo da profecia não é exaltar o poder dos inimigos, mas revelar a glória de Deus como defensor do seu povo. Outro ponto central é que essa batalha final tem um propósito: tornar evidente que Deus é o Senhor. Em Ezequiel 39, 7, lemos: "E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel." Este não será apenas um conflito armado. Será uma revelação. O mundo inteiro verá que o Deus de Israel é real, ativo e soberano. E isso também será um chamado final ao arrependimento. Mas até lá, os sinais se multiplicam. E os cristãos não podem se dar ao luxo de ignorá-los. O avanço tecnológico, a globalização, os acordos regionais e a crescente rejeição aos valores bíblicos são todos peças desse quebra-cabeça profético. Quando colocamos tudo isso lado a lado com as Escrituras, a imagem se torna nítida. Estamos nos aproximando do clímax da história humana, como foi profetizado. A Bíblia não nos dá datas, mas nos dá padrões. E um dos padrões mais claros é que Israel volta a ocupar o centro do palco e que nações como o Irã participam ativamente dos conflitos finais. É aqui que a vigilância espiritual se torna vital. Não para alimentar teorias de conspiração ou viver em medo, mas para que estejamos preparados para discernir, orar e agir conforme o Espírito de Deus nos guiar. Os sinais não existem para nos entreter, existem para nos despertar. E o despertar começa com a consciência de que estamos em guerra. Não uma guerra contra pessoas ou culturas, mas contra as trevas espirituais que se escondem por trás das estruturas humanas. O Irã, como nação, pode não ter consciência de seu papel profético. Mas Deus vê além. Ele sabe como tudo se encaixa. E cabe a nós, como servos fiéis, estar atentos ao tempo em que vivemos. Porque as profecias não são passado, são um espelho do presente e uma janela para o futuro. Diante de tudo o que foi dito da antiga glória da Pérsia sob o comando de Ciro, a sua futura participação nas profecias de Ezequiel e Apocalipse, uma pergunta inevitável surge no coração de cada crente sincero: o que devemos fazer? A Bíblia não revela o futuro para satisfazer nossa curiosidade. Ela nos mostra o que virá para preparar nosso espírito. A profecia não é espetáculo, é direção. Ela existe para nos alertar, nos purificar
e nos manter firmes, mesmo quando o mundo ao redor treme. Hoje, mais do que nunca, os cristãos precisam entender que sua fé não pode ser passiva. Vivemos tempos de engano, ruído e distração. O mundo oferece conforto, promessas de paz sem Deus e uma falsa sensação de segurança. Mas a Escritura nos lembra que virá um tempo em que tudo o que é abalável será abalado para que só permaneça o que é eterno. A função do Irã, Pérsia, nas profecias bíblicas, é apenas uma parte de um cenário muito maior. O confronto final entre o reino de Deus e os sistemas deste mundo. E nesse campo de batalha, não basta observar, é preciso escolher um lado. A palavra de Deus afirma que nos últimos dias haveria fome da verdade, e muitos correriam de um lado para o outro em busca de sentido. Também seríamos tentados a aceitar falsas doutrinas, aparências de piedade e religiosidade sem arrependimento. O verdadeiro cristão, portanto, precisa estar ancorado não em opiniões, mas nas Escrituras. Ao observarmos o papel profético do Irã, o crescimento de alianças contrárias a Israel e a intensificação do conflito espiritual em todo o mundo, fica claro, não é tempo de negligência espiritual, é tempo de vigilância, de oração, de arrependimento sincero e de ação. A Bíblia nos chama a sermos luz em meio à escuridão. E a luz não é silenciosa. A luz revela, a luz guia, a luz incomoda as trevas. Por isso, os cristãos devem assumir seu lugar com coragem, não como militantes políticos, mas como embaixadores de um reino que não é deste mundo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargue, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Esse chamado permanece válido hoje. Não importa se o mundo zomba, se nos chamam de ultrapassados, ou se nossa mensagem parece tola aos olhos dos homens. O tempo está próximo, e o mundo precisa ouvir. Afinal, os sinais já estão aqui. Eles não virão, eles já vieram. Vemos nações se unindo em oposição ao plano de Deus. Vemos perseguição crescente aos cristãos. Vemos o desprezo pelos valores bíblicos nas escolas, nas leis e nas mídias. Vemos uma nova ordem tentando se impor, uma ordem que nega a soberania do Criador. Tudo isso não nos deve assustar, deve nos despertar. Porque o mesmo Deus que permitiu o exílio de seu povo e depois usou a Pérsia para libertá-lo, é o mesmo Deus que permitirá os últimos confrontos e depois intervirá com glória. O Senhor não perdeu o controle. Ele não foi surpreendido. O plano nunca saiu de suas mãos. A função do Irã nas profecias escatológicas é, portanto, um lembrete. Deus está no comando da história. Ele usa até mesmo reis e nações rebeldes para cumprir seu propósito. Ele levanta e derruba impérios, e guarda os seus, mesmo no vale da sombra da morte. Por isso, o verdadeiro preparo para os tempos finais não é político, é espiritual. Não se trata de fugir do mundo, mas de permanecer fiel em meio ao caos, de viver com sabedoria, de ser sal, de não se conformar com este século, de amar a verdade mais do que a reputação e de estar pronto a qualquer momento para se encontrar com o Rei. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Essa vigília não é ansiedade, é prontidão. É um coração alinhado com o céu. É viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com fé. É por isso que, diante das profecias sobre o Irã, Israel, Gog e Magog, o mais importante não é saber quando tudo acontecerá, mas sim se estamos preparados. Se nossas lâmpadas estão acesas, se nossa fé está firme, se o nosso amor não esfriou. A função da igreja, hoje, é dupla: discernir os tempos e proclamar a esperança. Porque por mais escuros que sejam os dias, a promessa permanece. Cristo voltará.
e ele não virá como cordeiro, virá como leão. Nesse retorno, ele não perguntará sobre nossas teorias, mas sobre nossa fidelidade. Ele buscará aqueles que guardaram a fé, que não se dobraram aos ídolos modernos e que viveram como cidadãos do reino, mesmo em uma terra estrangeira. O Irã está nos noticiários, mas antes disso, ele já estava nas Escrituras. E os que conhecem a palavra sabem: a história caminha rumo a um desfecho e Deus será glorificado. Que os cristãos do Brasil, da América Latina e de todo o mundo despertem. Que deixem de lado as distrações e se voltem para a eternidade. Que mergulhem nas Escrituras como nunca antes. Que busquem ao Senhor com temor, mas também com confiança. Porque os tempos que virão não serão fáceis, mas serão gloriosos para os que confiam no Senhor. E no fim de tudo, após guerras e rumores de guerras, após alianças e traições, após juízos e revelações, uma verdade brilhará acima de todas. O Senhor reina, tremam os povos. A história da Pérsia, hoje chamada Irã, é uma linha que atravessa séculos, desde o tempo dos profetas até os dias atuais, desde a libertação dos judeus por Ciro até as ameaças modernas contra Israel. Essa linha, aos olhos humanos, pode parecer cheia de contradições. Mas, aos olhos de Deus, tudo faz parte de um plano maior, detalhado, eterno. O mesmo território que foi usado como instrumento de restauração em tempos antigos aparece nas profecias como peça-chave nos conflitos finais. Isso não é acaso. É propósito. As Escrituras não falam do Irã moderno por nome, mas falam da Pérsia e a situam ao lado de outras nações em uma aliança profética contra o povo de Deus. E ainda assim, a ênfase da Bíblia nunca está no poder das nações, mas na fidelidade de Deus. A mensagem central continua a mesma. Deus dirige a história. Ele levanta reis e abate impérios. Ele conhece o fim desde o começo. E mesmo quando o mundo parece mergulhado em trevas, seu plano permanece firme. Para os cristãos, isso significa que não há espaço para medo, mas sim para a fé. Não há razão para desespero, mas sim para a esperança. Os sinais que se multiplicam, incluindo o papel crescente do Irã no Oriente Médio, não são prenúncios de destruição, mas convites à vigilância. É hora de despertar, de viver com propósito, de manter a lâmpada acesa, porque tudo o que foi escrito está se cumprindo, e o Rei está às portas.